O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá a todos, boa noite, né? Na verdade agora já é madrugada o momento que eu estou gravando esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo e direcionando ele principalmente às igrejas, tá? Aos irmãos cristãos e especialmente aos membros da Igreja Batista Fraternidade, na qual eu congrego, e também aos meus amigos, aos membros do grupo de jovens da Igreja Batista Fraternidade, a IBF Teens, grupo este que eu tenho o privilégio de liderar. Então eu venho aqui, por meio deste vídeo, para fazer um alerta, tá? Para fazer um alerta e levar os irmãos a refletir e destacar a importância de sermos vigilantes e prudentes em nossa fé. Meus irmãos, estou fazendo esse vídeo por conta de um louvor, tá? que foi lançado recentemente. Ele foi lançado no dia 27 de janeiro, tá? Na semana passada. Um louvor recente, mas que já tem causado polêmica, por assim dizer. E ele está bem famoso aí nas redes sociais. É capaz de você ter ouvido ele recentemente no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? As coisas elas se espalham muito rápido. Meus irmãos, e por que eu quero falar desse louvor em específico? Nós vivemos em um tempo em que temos que ser vigilantes e muitas vezes louvores são produzidos sem o menor temor ao Senhor, né? Nós vemos aí louvores que muitas vezes são antropocêntricos, são louvores que muitas vezes têm um objetivo diferente de adorar o Senhor, tem o objetivo muitas vezes de coletar adeptos, de fama. Tá? E a gente vê muitas heresias, nós vemos muitas inadequações em louvores, mas diante de tantos errinhos, este daqui é um caso em que eu me sinto na obrigação como líder e na necessidade enquanto cristão, enquanto membro da Igreja do Senhor, de estar fazendo esse vídeo. Tá? Essa música, indo direto ao ponto a que eu me refiro, ela tem como compositor Marco Teles, tá? O nosso irmão Marco Teles, que faz parte da canção que nós tanto gostamos, uma canção tão bela, que é Colossenses e Suas Linhas de Amor. Suas linhas de amor, e agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu reino. Então, é algo que para mim foi chocante de analisar a discrepância entre uma música e outra, tá? Colossenses, Sua Linha de Amor, ele participa junto com o grupo F-Hope, que trazem muitos louvores bonitos, né? Embasados na palavra. Mas essa música que foi divulgada, tá? Eu vou trazer detalhes e eu gostaria de analisá-la com os irmãos como alerta, amém? Este vídeo aqui é principalmente para a igreja, tá? O nome do louvor, ou da música, é Auê. A Fé Ganhou, com participação de Ana Heloísa, Felipe Dagui e Coletivo Candeeiro, e a composição de Marco Teles. Tenho que frisar aqui que estes outros aqui que participam eu não conheço, tá? Então eu não sei dizer sobre os outros trabalhos deles como são. O que eu mais conheço aqui é o Marco Teles. Mas a questão aqui é a seguinte, né? Como uma música como essa está sendo recebida e divulgada como um louvor, meus irmãos. Então vamos tomar cuidado, tá? E eu vou dar as minhas razões para estar dizendo isso. Eu vou fazer uma leitura da letra aqui, tá? Estou pegando do Google mesmo, a letra da música. Ela vai começar de forma subjetiva, mas ela vai falar: com a folha eu aprendi como se deve cair. De repente destacando uma resiliência aqui, aprendizado, humildade. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar, diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas e minhas birras.
Isso não é tão comum, né? Nós vivemos um momento em que muitas músicas falam sim do estado pecaminoso do ser humano, do estado falho do ser humano, e esquecem muitas vezes de falar da necessidade de arrependimento, né? Da necessidade de mudança. Mas esse aqui não é o ponto principal aqui. Eu entendo que aqui no início ele quer falar que Deus está estendendo as mãos para todos. Ele fala, você quer me levantar, eu entendo aqui, né? Sendo um louvor, a gente já associa que seja Jesus, não é? Deus. Então vamos seguir. Depois ele utiliza uma expressão, eles, né? O grupo utiliza uma expressão auê. Auê, auê, auê. O que é esse auê? Né? Para os jovens aí tem aquela coisa do auê, né? Mas eu creio que aqui não seja isso. O auê, se você pesquisar no Google, é um termo utilizado para se referir a tumultos, bagunças. Também acho que não se aplica aqui. O que sobra, meus irmãos? O que eu entendo, tá? O auê ele é uma expressão utilizada na Umbanda, tá? Em algumas religiões de matriz africana. E ele é utilizado em cantigas e em pontos para expressar muitas vezes uma comemoração, uma celebração. É utilizado para expressar energia e movimento. Então no meio desse louvor, dessa música, eles começam a cantar auê, 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 né? E eu não encontro nenhum outro tipo de significado para auê que faça sentido, né, no emprego da música que não nesse símbolo que tem para Umbanda, né? Então já começamos assim. Mas vamos seguir. Olha bem agora, e aqui que vem um dos maiores problemas dessa música, meus irmãos. E os que não viram problema, pelo amor de Deus, que Deus trabalhe em você sobre isso. Ele fala assim, é como se fosse o refrão aqui. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu! Agora que a fé ganhou e a variação com sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Alô, grupo C! Agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que o Zé entrou, e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Sendo breve aqui, ao Marco Teles, né? Marco Teles, desculpa, quem que é Zé? É o José, pai de Jesus, da Bíblia? É o José, filho de Jacó? Porque Zé, Jesus, que eu saiba, não é Zé. Deus não é Zé. E é um Zé que entrou, aonde que ele entrou? No meio de nós? Ele entrou, todo mundo viu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Então, peraí, ele está chamando a atenção. Se a atenção está no Zé, ela não está em Cristo, concorda? É isso que essa música está cantando aqui, ó. Cuidado. Se essa música de repente for para a sua igreja, olha o que você vai estar cantando. Você vai estar cantando isso aqui. Vai estar saindo do foco de Jesus, que é o nosso único Deus, e vai estar indo para Zé. E o problema fica maior, porque quem que é esse Zé, meus irmãos? Né? Aos irmãos de outras igrejas, e a quem não for da igreja, esteja assistindo esse vídeo de repente, você até que é da religião de matriz africana, quem que é Zé? Né? Na cultura brasileira, né, socialmente falando, quem nós conhecemos como Zé é o Zé Pilintra. Né? O guia espiritual, muitas vezes incorporando nos terreiros de Umbanda, é uma entidade, né, da Umbanda. Então, Marco Teles, por meio deste louvor, ele está fazendo louvor cristão, tá? Quero deixar isso claro. Ele está fazendo referência a Zé Pilintra. Ah, você está sendo sensacionalista, você está exagerando, você é radical. Mesmo? Porque eu não encontro embasamento bíblico que justifique trazer Zé, que eu não conheço. Eu desconheço Zé no âmbito cristão. Me perdoe, os irmãos que conheçam algum Zé, que faz parte da nossa adoração, né? E depois ele continua. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O que o Marco Teles está querendo dizer com isso, quando ele escreve isso? Como assim ninguém se acostumou? O Zé entrou, todo mundo olhou e riu, ninguém se acostumou. Peraí. É o quê? É algo tão inédito que ninguém nunca se acostuma? É uma presença tão boa, tão legal que ninguém nunca se acostuma? Ou será que ele quis dizer, não caiu muito bem? As pessoas criticam muito, ninguém se acostuma com essa ideia.
mas o céu se abriu. O que ele está querendo dizer? Ele fala do Zé e depois ele fala que ninguém se acostumou com isso. Ele está querendo dizer o quê? De repente que a igreja não aceitou, mas mesmo assim o céu se abriu? Como se ele estivesse atribuindo uma figura santa e divina e celestial ao Zé que acabou de entrar? Vamos continuar aqui agora. Agora que a fé ganhou, olha o que aconteceu. O Zé entrou, todo mundo olhou, o céu se abriu e só agora que o Zé entrou e o céu se abriu, a fé ganhou. A fé venceu. A fé ganhou e a Maria sambou. A Maria sambou, sua saia balançou e alguém se incomodou. Meus irmãos, que elementos são esses? Pelo amor de Deus, que elementos são esses que estão sendo colocados aqui nessa música, nesse louvor? Exóticos à liturgia cristã. Os irmãos que são cristãos, meu irmão, pelo amor de Deus, se você é cristão e não enxerga nada de inadequado aqui, tá? Quero colocar à parte religiosidade, colocar à parte essa questão, você está sendo um fariseu. Não, eu estou me limitando à palavra. Esses elementos estão fora da palavra. E eles parecem fazer parte de algo que não seja a palavra de Deus. A letra, depois ela prossegue para algo como Auê, dança na ciranda da fé que te abriu as portas, solta a tua criança até explodir em glória. Eu vou finalizar a leitura da palavra, da letra aqui, tá? E eu deixo para reflexão, para sua reflexão que você está assistindo e fazendo um alerta, tá? E eu peço que as pessoas que estejam assistindo, sejam elas de outras religiões ou não levem isso como um ataque, como uma discriminação. Porque as coisas estão assim hoje, Mas entendam que nós cristãos temos sim que ter prudência e discernimento de espíritos. Isso provém de Deus? Isso é algo que devemos tratar como um louvor? Eu vi pessoas aí reclamando que estavam atacando o Marco Teles, e de fato eu concordo, ele não deve ser atacado, a pessoa dele, Devemos como igreja orar pelo nosso irmão que sim está em confusão. Agora as pessoas esperam que nós também sejamos omissos. Mas você está criticando, você está julgando. Ele está fazendo para Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que nem todos aqueles que citam Deus, que falam Deus, que tem Jesus, que tem Deus em seus lábios, têm Deus no seu coração. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 4, versículo 1, está escrito que devemos examinar os espíritos para ver se eles realmente vêm de Deus. Isso é julgamento? Muitos cristãos aí reclamam que as críticas têm sido feitas, mas meu irmão, o que João está querendo dizer aqui? Quando ele diz examinem os espíritos, ele está querendo dizer sim para nós, quando vermos algo assim, a gente tem que ter o discernimento para saber se isso realmente vem de Deus ou não. E ele não está dizendo para julgarmos, ele está dizendo para a gente examinar e chegar a essa conclusão, ter esse discernimento. É simples, tá? Então nós como igreja do Senhor, que você aí da sua casa, se você ouvir assim em algum lugar, em algum momento, tenha cautela, tá? Porque aqui, segundo a Bíblia, ele não é de acordo com a nossa fé, meus irmãos. Eu não entendo qual que foi o objetivo do Marco Teles aí, não sei se ele já se pronunciou sobre isso, e de repente ele vai dizer, mas não era um louvor, era um evento cultural, e mesmo assim não se justifica, porque uma coisa é nós respeitarmos as outras religiões, meus irmãos, no sentido de sociedade, respeitarmos os seus adeptos, porque muitas vezes eles são nossos amigos, vão estar no nosso círculo de amizade, vão estar no nosso círculo profissional, e todas as pessoas merecem dignidade. O Senhor Jesus Cristo ensina a tratar a todos, o seu próximo, como você gostaria que te tratassem. Então o Senhor Jesus ensina a bondade, mas não confundam. O mundo quer ensinar, as pessoas que não são do cristianismo querem dizer para o cristão como ele tem que fazer. E nós não temos que ouvi-los. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. É Jesus Cristo, nosso mestre. Qualquer outro que fale aí, não importa se é pastor, se é pai de santo, se é ateu, se é intelectual, a palavra deles não vale de nada. O que nós temos que escutar é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus em nenhum momento diz que nós devemos nos sentar e receber, aceitar como nossas, aderir a outras crenças. Pelo contrário, a Bíblia exaustivamente, o Senhor Deus, ele não compete com outros deuses. Ele diz que não devemos nos envolver com outros deuses, não devemos compactuar com o paganismo. A Bíblia fala que há somente um Deus, Criador do céu e da terra. E esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó.
E é isso que eu quero deixar aqui para os irmãos, tá? Mas é mais um apelo que eu faço. Não deixe o engano, né, a falsa doutrina, os falsos mestres, os falsos profetas. E eu não estou aqui atacando também o Marco Teles, caso chegue alguém que venha dizer isso. Né? Temos, igual eu disse, que orar pelo nosso irmão, porque errar é humano, e eu acredito sim que isso seja um erro. Tá? Misturar a palavra de Deus, né, o santo, com o que não é santo. Isso para mim é um sincretismo. Essa música é uma forma de sincretismo religioso. Ele está confuso, ele está misturando as coisas. Tá? O nosso Deus, a nossa fé não compactua na ciranda da fé. Existe só um Deus, o Deus da Bíblia. É nisso que nós cristãos cremos. Tá? O que os demais, as outras pessoas de outras religiões creem, né, isso aí compete a eles. Mas nós, como servos do Senhor, temos que preservar a nossa fé, o zelo, a cautela pela palavra, tá? E orar sempre pelos nossos irmãos e pelas pessoas. Quaisquer que sejam elas. Amém? E conviver em sociedade, em união, sim, em amor e em bondade, mas não confunda amor e bondade com você admitir, assumir ou aderir outras crenças, porque isso não provém de Deus. Amém? Essa aqui é a minha contribuição, eu me senti na necessidade de falar. Se alguém aqui ficou ofendido, eu peço que você reveja, que você busque entender, não é um ataque, mas é um toque de consciência e basta você pegar a Bíblia, tá? Eu não preciso ficar falando, a Bíblia fala por si só. Amém? Que Deus abençoe a igreja, a IBF Teens, tá? A Igreja Batista Fraternidade e as demais congregações e instituições que estejam assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. E nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.